8h40 no ar, o Conversa de Redação desta sexta-feira, 24 de junho de 2022. Comigo aqui para debater sobre os principais assuntos do dia, Eduardo Costa, Lucas Ragazzi, a economista Rita Mundim e o cientista político Malco Camargos. A gente começa falando das eleições. Dois assuntos importantes aqui hoje. Uma é a pesquisa Datafolha. Caiu a vantagem de Lula sobre Bolsonaro ali dentro da margem de erro, mas teve uma movimentação. O pré-candidato Ciro Gomes, pelo PDT, falou nessa manhã para Itatiaia e disse que pesquisa é retrato e a eleição é filme. O pedetista acredita que o eleitor ainda não está preocupado com a eleição. Ciro Gomes disse ainda que o governo dele vai controlar os preços dos combustíveis, fará uma renda mínima e o imposto sobre grandes fortunas vai ser, sim, implementado. Eduardo Costa, bom dia para você. Pesquisa e entrevista de Ciro Gomes. Bom dia para todo mundo. Ô, Júnior, em relação à pesquisa, eu que já disse várias vezes, repito, eu confio, eu acredito e eu acho que elas são um bom balizamento, elas são uma boa fotografia. Serve muito mais para as coordenações de campanha alinharem seus propósitos, né? Ajustarem seus interesses às suas práticas, do que propriamente para definir quem vai ganhar. Agora, em relação à candidatura e propostas de Ciro, não é de hoje que eu considero o candidato mais preparado para ser presidente do Brasil. Do ponto de vista de estudar, de saber o que vai fazer e de coragem para enfrentar o Congresso Nacional com suas histórias de centrão e outras. O Ciro é aquele cara que sabe que ele precisa de apoio no Congresso para governar, mas se for o caso, com 6 meses de governo, ele pede um plebiscito, a população pode dizer sim aí. Mas eu acho que é por causa disso mesmo, de ser um jeito meio explosivo, é que o tal do mercado se assusta, e a esquerda tem pavor, e a direita prefere evitar, e ele não decola. Isso. Ô, Rita Mundim, enfim, a pesquisa Datafolha, eu queria entender qual que é a sua leitura. E o Ciro disse algumas coisas que tem a ver aí com a sua área, que é de economia, né? Falou que o governo vai controlar os preços dos combustíveis, fará a tal da renda mínima, né? Vai juntar todos esses benefícios. E também falou que vai taxar as grandes fortunas. Rita, bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Olha, em relação às pesquisas, eu concordo com o Ciro. Ele, inclusive, citou os casos de Minas, né, do Zema, da Dilma, né, colocando assim, não que ele discordasse, mas eu acho que com a tecnologia, com a informação em tempo real, as pesquisas hoje, na minha opinião, não têm mais o valor que já tiveram no passado, onde eram o único balizador, praticamente, das eleições. Mas, enfim, em relação ao que o Ciro disse, eu fiquei até atordoada, porque é um verdadeiro retrocesso. Ele ainda disse que ele vai recomprar, porque a Petrobras hoje, você não precisa de ter 50% mais uma ação para você ter o controle de uma empresa. Ele diz, inclusive, que ele vai recomprar ações da Petrobras para aumentar o controle do Estado. Então, o Ciro ali, ele é um discurso populista, e falando em investir o dinheiro da sociedade, o dinheiro do povo brasileiro, naquilo que o mundo está condenando, que é combustível fóssil. O que está acontecendo com o preço do combustível hoje é um problema de oferta. Então, não é um problema de mercado, né? Nós temos uma guerra, então a gente tem que buscar energia alternativa e vender a Petrobras para quebrar o monopólio. Ele quer fazer um monopólio estatal. E ele esquece de dizer que a diferença entre o preço da refinaria e da bomba, que praticamente dobra, né? Vamos botar aí a gasolina a 4 na refinaria e 8 na bomba, o que faz com que o preço suba entre a refinaria e a bomba são questões de mercado, é a intermediação. E a outra questão que aumenta o preço para o consumidor é a que o governo está tentando diminuir, que são os impostos. Então, o que aumenta o preço entre a refinaria e a bomba é o mercado, né, que coloca seus ganhos, suas margens, e os impostos. E o que o Ciro está propondo é um verdadeiro retrocesso. Temos sim que quebrar o monopólio, mas privatizando a Petrobras. Depois ele fala da safra, falando a mesma coisa, que o governo... Então, ele está voltando para o passado. Você tem hoje mecanismos de mercado.
Tem muito dinheiro no mundo, dinheiro farto, dinheiro barato. Você tem proteção nas bolsas, nos mercados futuros. Então, é uma verdadeira aula de retrocesso e de interferência do mercado na economia. Um modelo que não funciona, não funcionou no Brasil. E quanto maior o tamanho do Estado, mais pobre será a sociedade para carregar esse Estado. E aí, Lucas Ragazzi, bom dia para você. Pesquisa novinha, Datafolha, saiu ontem à noite. E também essa entrevista de Ciro Gomes. Como é que você faz essa leitura aí? Bom dia para você. Bom dia, Júnior, Malco, Rita, Eduardo, aos nossos ouvintes. Essa pesquisa Datafolha que foi publicada ontem, eu vejo como um banho de água fria em todos os candidatos. O ex-presidente Lula esperava que ele conseguisse avançar mais nos números, conseguisse ali mais sucesso por conta que foi um mês muito conturbado para o presidente Bolsonaro, com notícias ruins na Petrobras, essa polêmica toda na Amazônia com o jornalista inglês e o indigenista. Foi um banho de água fria para o presidente, que esperava também, tinha expectativa de crescer e reduzir essa diferença, por mais que tenha reduzido em 1 ponto, esperava mais, e foi um banho de água fria na terceira via, que simplesmente não consegue decolar. Simone Tebet, a senadora pré-candidata pelo MDB, participa de uma série de entrevistas, aparece na imprensa, aparece em debates, em propostas, mas não consegue sair desse ponto ali de 1% e 2%. O mesmo vale para o Ciro Gomes, que deu essa entrevista hoje, até faz propostas, né, mas algumas bem polêmicas, como a Rita mostrou, algumas bem complicadas, mas é uma eleição muito difícil de sair da polarização, até porque o Ciro, por mais que muita gente considere ele preparado de alguma forma, não consegue apresentar uma novidade que chama a atenção do eleitor. Então, uma pesquisa aí que acaba desagradando todo mundo, mas é um retrato de um momento da população brasileira. Ô Malco, deixei você por último para você arrematar essa história toda para a gente. Tem esse movimento aí da pesquisa, que o Lucas estava lembrando, né? Mais ou menos tudo do jeito que já estava. A terceira via realmente não decola, o Ciro Gomes estaria estacionado na margem de erro. A vantagem de Lula para o Bolsonaro também caiu um pouquinho, mas ali naquela movimentação de margem de erro. E essa entrevista do pré-candidato Ciro Gomes agora ao Jornal da Itatiaia. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos. Bom dia, ouvintes. As coisas não estão mais ou menos como antes, não. O Datafolha revela, as coisas estão exatamente como antes. Passou-se um mês entre uma rodada e outra das pesquisas do Instituto e nada aconteceu. A fotografia, que Ciro Gomes foi muito correto em dizer, pesquisa é uma fotografia de um momento. E quando se repete 2 momentos, nós vimos que a fotografia não mudou nada. Nada aconteceu na movimentação da preferência do eleitor entre os meses de maio e de junho. Essa informação, como bem disse o Ragazzi, ela é um banho de água fria para muita gente, principalmente para quem está em 2º, 3º e 4º lugar. Para quem está em 1º lugar e com uma liderança confortável, a manutenção destes números traz certa tranquilidade. Para quem está atrás e precisa de movimentação, seja o 3º e 4º lugar, que precisa tirar o 2º colocado para chegar no 2º turno, ou mesmo o 2º colocado, que está preocupado que a eleição pode e hoje terminaria no 1º turno com os resultados da Datafolha, esses números trazem bastante preocupação. É sinal de quê? Que a campanha vai ficar mais acirrada, que o eleitor vai prestar mais atenção. O Ciro também tem razão. O eleitor, neste momento, não presta muita atenção, mas acompanha bem os nomes, e nesta eleição os nomes são conhecidos. O eleitor conhece muito bem o nome de Bolsonaro, conhece muito bem quem é Luiz Inácio Lula da Silva e conhece também quem é Ciro Gomes. Tem algumas novidades por aí, e esses podem trazer alguma surpresa, mas ao que tudo indica, a eleição já está polarizada e se irá resolver entre os 2 principais candidatos, os 2 presidentes que disputam o pleito, um ex-presidente e um presidente no exercício atual. Ao que tudo indica, então, este é o cenário. Agora, a estabilidade é boa para o Lula e preocupante para os demais candidatos. Ciro mostra de uma outra coisa importante. Chegou trazendo ou não propostas que agradem as pessoas, mas trouxe propostas para o Brasil. Discutiu a economia, discutiu a renda mínima, discutiu a relação com o Congresso. É disso que nós precisamos na política brasileira. Candidatos que tragam não só a falar mal da situação atual,
mas também fazer propostas em relação a quais os destinos que nós teremos nos próximos 4 anos. Vamos virar a página.